Amém, irmãs? Felizes e animadas? Estão animadas? Sim. A Tati perguntou, mas eu não prestei atenção. Eu estava, não sei aonde. Porque de vez em quando a gente dá uns vacilos, né? Quem estava o ano passado no nosso encontro? Bastante gente. Que bom que vocês voltaram. E as que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindas a essa experiência maravilhosa com Deus. Como a Tati disse, eu me chamo Danusa, sou da cidade de Alfenas, Minas Gerais. Tem mineiro aí? Tem mineiro? Tem mineiro? Olha quanta gente bonita. Não tem mineiro feio. Apesar de que eu chego aqui, eu até falei assim, gente, falei para as minhas irmãs de comunidade, falei, meu Deus do céu, só tem mulher bonita nesse lugar aqui. Você não vê uma? Josi, que bom que você veio também, estava te caçando aqui no meio, não te achei. Eu falei assim, gente, que lugar de mulher bonita. Mulheres com olhar de esperança, mulheres com olhar de quem está lutando. Porque eu vejo isso, eu vejo luta, eu vejo ao mesmo tempo mulheres de esperança. Então eu sou mineira, sou casada com Ellison José. Para mim, o homem mais bonito deste mundo, porque em todos os lugares que eu já fui, eu não vi ninguém mais especial do que ele. Para mim, vocês podem falar assim, mas e o meu lá de casa? Então, para você, ele realmente vai ser. E que bom que você acha isso. Eu não acho isso do teu marido, eu não acho isso dos teus irmãos, eu acho isso dele. Realmente o Ellison é um homem muito, muito especial para mim. Nós tivemos a graça de ter 2 filhos. O primeiro filho nosso, Deus quis recolher antes. Tivemos o Samuel José e era para ter outro mais novo ou outra mais nova. Mas o bom Deus também quis que eles estivessem lá antes, chegasse, né? Um pouco antes. E glória a Deus por isso. Sou fundadora da comunidade Mariana Resgate, já há 16 anos na Diocese de Guaxupé. E também fundadora da comunidade online para mulheres, Ordena-te para quem tu amas. Tem aluna minha aqui, gente? Ah, vamos aplaudir essas alunas bonitas! Maravilhosas! Essa comunidade, a gente se reúne uma vez por semana para rezarmos juntas, para partilharmos da palavra de Deus, dos ensinamentos da nossa doutrina católica e partilhar também um pouco daquilo que Deus faz na nossa vida. Mas hoje eu não vim falar de mim, eu vim falar da palavra. Por isso olha para a tua irmã e fala assim, ela vai falar algo importante para você. Presta atenção. O ano passado, o tema central do nosso encontro foi a identidade. Olha as meninas que estavam aqui o ano passado também, maravilhosas. O ano passado nós tratamos e falamos sobre identidade da mulher. Então nós falamos de Eva, a mulher original, nós falamos de Maria, nós falamos da hemorroísa, tivemos uma experiência da identidade da mulher. Preste atenção, a identidade não diz o que eu faço ou o que fizeram comigo. A identidade diz quem eu sou. Repete comigo, identidade. É quem eu sou. Porque às vezes a gente tem essa mania. Quem é o fulano? O fulano é filho do Bertrano. Não, eu não perguntei o nome do pai, eu perguntei quem é o fulano. Ah, ele trabalha em tal lugar. Não, eu não perguntei a profissão, eu perguntei quem ele é. Ah, mas ele mora na tal rua, eu não perguntei o endereço. Eu perguntei quem ele é. E muitas das vezes a gente rotula as pessoas pelo pouco que a gente sabe falar delas ou ouvimos dizer a respeito delas. Então a gente começa a entrar num pré-julgamento sobre identidade. Mas quando eu conheço alguém, sei verdadeiramente quem é aquela pessoa, a gente não julga, a gente acredita. Fala comigo, acreditar. E ter fé. Por que muitas das vezes uma mãe, quando ela gera um filho, e o filho no meio da jornada começa a ficar descabeceado. A mãe olha para o filho e fala assim, meu filho não é isso. Não é porque a mãe quer colocar uma venda e não quer enxergar a verdade. É porque a mãe tem uma visão de águia sobre o filho. E a mãe sabe que realmente o filho não é aquilo. Ele está talvez ferido, ele está talvez traumatizado, ele está talvez passando um trem na vida dele que ele não está sabendo lidar. Mas ele não é aquilo que estão falando que o filho dela é. Por isso é necessário ter fé.
Porque se você não acredita, você começa a ficar ansiosa, você começa a entrar em desespero. E fé para mim hoje é algo muito nobre. Quando uma pessoa diz, eu tenho fé, eu falo assim, então você é rica. Você é rica. Dá uma olhadinha assim de lado para a irmã e fala assim, Não, dá só uma olhadinha e fala, Veja que há uma riqueza, que não é uma riqueza material, mas é uma riqueza que nos descreve a palavra, que nem a traça, nem o tempo e nem o ladrão é capaz de nos roubar. É a riqueza que vem da parte de Deus. Eu ouvi um glória aí? Gente, vocês podem ser maravilhosas, mas vocês também são muito quietinhos. Vamos combinar um trem aqui? Vamos? Vamos? É porque eu olho assim para vocês estão tudo assim. Para que eu entenda que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Se algo impactar teu coração, se algo te avivar, se algo tocar você vai falar assim, glória! Deus do céu, amém, aleluia! Você vai manifestar. Sabe por quê? Nós viemos participar junto. Eu vou estar aqui com vocês de hoje até amanhã. Então nós temos que, Glória a Deus, aleluia. Eu não quero pregar aqui sozinha. Amém? Amém. Olha que beleza, melhorou. Estou vendo que a igreja está viva. Glória a Deus por isso. Então fé é algo que hoje para nós é preciosidade. Nós estamos vivendo num contexto onde a maior das doenças, porque ela desencadeia um monte de outras doenças, é a ansiedade. O que seria essa ansiedade? É o desejo de ter controle daquilo que ainda não aconteceu. Ou querer que aquilo já aconteça. Então a ansiedade são sinais de insegurança. Então eu começo a acreditar mais em mim, naquilo que eu vejo, do que naquilo que está acima de mim. Um dos remédios para tratar a ansiedade se chama fé em algo maior do que eu. Então, se eu acredito em algo maior do que eu descanso. Porque eu arranco das minhas costas, eu tiro das minhas costas o peso de que eu tenho que ser perfeito, de que todo mundo tem que gostar de mim, de que eu tenho que dar certo, porque fulano está falando, tô nem aí pro fulano. Por quê? Porque eu acredito em Deus, Deus está acima de mim, Ele me conduz. Fulano está falando que você está diferente de todo mundo. Está todo mundo aí criando um bebê de borracha. Você não tem um bebê de borracha? Aí você vai olhar e falar assim, não, eu não tenho bebê de borracha. Mas você tem que ter. Aí você vai falar assim, quem disse que eu tenho que ter? Aí você vai dizer assim, para essa pessoa, eu estou dando um exemplo, tá gente? Porque isso aí está em alta. Mas é só para você associar, porque você passa por certos conflitos e comparações na sua casa que eu não sei, mas você sabe. A busca por afirmação, a busca por ser uma mulher segura. E muitas das vezes, você tem uma segurança fora de casa, mas chega dentro da tua casa, ninguém te respeita, ninguém fala com você direito. Parece que aonde você trabalha é melhor do que a tua casa. Porque lá na tua casa, lá no teu serviço, lá na tua empresa, aonde você trabalha, faltou colocar um tapete vermelho para você. E a hora que você chega na tua casa, parece que joga um tanto de prego para ver se você pisa. Porque você é confrontada lá dentro. E eu não estou falando só de matrimônio, não. Estou falando de pai, mãe, irmão, vó, avô. Porque família é confronto. Família é vida real. E aí quando a gente vê, às vezes, a nossa família desmoronando, quando a gente vê, às vezes, a nossa família indo para um lugar que a gente não queria que ela fosse, a gente fica ansioso, porque perde a segurança. Mas se eu tenho uma visão de alguém que é maior do que eu, porque eu não consigo controlar, às vezes, o meu pai que é alcoólatra, a minha mãe que está viajando na maionese, eu não consigo, às vezes, controlar meu marido, meu filho, que não segue os meus conselhos, mas eu sei daquele que está acima de mim e que tem mais poder do que eu e que age de uma forma no coração do outro que eu não tenho acesso. Porque eu não tenho acesso no coração do meu marido em todas as áreas. Quem tem acesso no coração do meu marido é Deus. E eu ouvi um glória bem gloriado. Se vocês não estão explodindo, eu estou para vocês.
Tá louco? Gente do céu! Só que Danusa falar isso é muito fácil. Viver isso que é o difícil. Porque quando você tá na pele aqui, ó, saindo pelos poros. Meu Deus do céu. Eu tô vendo um indo pra cá, o outro indo pra cá, o outro indo pra lá, o outro indo pra cá. E você tá vindo aqui hoje, no encontro. Curadas para amar. Aí você tá aqui, mas a tua cabeça tá na onde? Tá no olho. Colou aqui o negócio. Isso aqui tá um perigo. Tua cabeça tá onde? Não adianta você falar pra mim, Danusa, eu tô aqui, mas daqui a pouco você vai estar lá. Fé é eu acreditar no movimento sobre o meu natural, que tem poder para agir no meu natural. Isso é descanso. Por quê? Porque você não é uma mulher superpoderosa. Você não é uma mulher maravilha. Você é uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus confia em você a missão de trazer a presença dele. Mas você não é chamada a ser Deus. Dá uma cutucadinha na irmã e fala para ela, baixa essa bola, gata. Baixa essa bolinha, gata. Você não é Deus ou não? Você é só filha dele. Só que quando a gente se parece com o pai, quando a gente tem a carinha do pai, a personalidade do papai, a gente costuma fazer coisas que papai faz. Eu tenho um filhinho, Samuel José, 7 anos. Gente, o menino é a minha cara. A minha cara. Mas tem o jeito do papai. Josi. Samuel tem 7 anos. Para a gente entrar no tema, eu vou só lembrar vocês isso. Vocês têm o jeito do Pai do céu. O Samuel entrou naquela fase de medo, 7 anos. Eu sei que aqui tem gente que deve ter filho já adulto, casado. Tem gente aqui que deve ter até vó. Eu ainda sou só mãe de Samuel de 7. Tem muita coisa ainda para viver. O Samuel começou a ter medo. Pergunta para mim, medo de quê, Danusa? Não vou responder, tem que perguntar com curiosidade. Medo de quê, Danusa? Pergunta de novo, que aí eu vou ver se eu vou responder. Medo de quê, Danusa? Medo de quando ele morrer, se ele vai abrir o olho no céu. Medo bobo, mas é medo de 7 anos. Resumindo, o ano passado quem esteve aqui, eu dei o testemunho do meu esposo, que tem depressão e tem síndrome TOC, quer dizer. Graças a Deus ele tem isso, e isso basta. Não precisa ter mais nada para ter síndrome. Se tiver, eu estou no salvo. Quando eu dei o testemunho, inclusive quando eu estava aqui o ano passado, ela teve uma crise violenta lá na minha casa. Eu não sabia se eu ficava aqui, eu resolvi confiar em Deus e deu tudo certo. Então Samuel, quem vê a foto dele vai falar, meu Deus, é a Danusa. As pessoas brincam com ele lá na minha cidade, a Danuzinha. Mas o Samuel tem, sabe a raiz da árvore? Tem os trem que saem assim, não tem? Não tem? Um desses herdou do papai. Aí esses dias, nós estávamos lá lutando, porque ele começou a ter suor na mão, coraçãozinho acelerado. Agora você imagina uma mamãe dessa, vendo um filho numa condição, coraçãozinho acelerado, mãozinha gelada, chorando. Mamãe tendo que começar uma novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu vendo meu menino daquele jeito. Eu só abracei ele e falei para Jesus, ele não. Dá essa raiz para mim. Ele não. Tira essa dor desse menino e passa para mim. Sabe o que o Senhor disse? Não. Você precisa entender que o Samuel é um processo teu e do Ellison. Então eu quero lembrar você que não é só a parte ruim, é a parte boa que você tem de Deus. Do mesmo jeito que o Samuel vem de mim e do Ellison, você vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem raiz do céu. Dá um amém bem amenzado aí. Aplaude essa mulher maravilhosa que está aí do teu lado, imagem e semelhança de Deus.
Porque você lembra de um tanto de coisa que você tem. Você lembra de um monte de defeito que você tem. Você lembra que você está um pouquinho acima do peso. Você lembra que teu cabelo não está bom. Você lembra de um monte de coisa. Mas você precisa lembrar da tua raiz. Você precisa lembrar da tua essência. Você precisa lembrar quem você é. E fé é acreditar, não em você, mas no Deus vivo que habita em você. No catecismo da Igreja Católica diz assim: a fé é a virtude teologal. O que é a virtude teologal? É a virtude que você recebeu no teu batismo. Fé, esperança e caridade. E às vezes a gente fala assim: eu não tenho fé suficiente. Querida, não existe esse negócio de ter fé suficiente. Você só precisa ter fé. E você já recebeu no teu batismo. O que você não faz é exercitar. Igual eu, não vou na academia, não exercito meu corpo. Exercito só a minha fé. Comecei agora um trem chamado Pilates. Falam que aquilo é de Deus, mas eu vejo Deus na professora, mas naqueles aparelhos. Ai, Deus. Então, fé é essa virtude teologal que nós recebemos no nosso batismo, pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou. Pela fé, o homem se entrega inteiramente e livremente a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da nossa igreja, uma jovem, diz assim, para ela, a fé é a única lâmpada que me guia. Não posso receber nenhuma outra. Essa lâmpada me basta para chegar ao meu ponto final, a eternidade. Então Santa Teresinha está dizendo o quê? Que se ela tem fé, ela consegue caminhar até o destino dela. Então se eu tenho fé, eu acredito que essa vida minha aqui, essa caminhada minha aqui, ela tem o destino final. Qual é? Qual é? Então hoje, por exemplo, você está aqui, se fortalecendo, porque você vai ter batalha amanhã, você tem trabalho, você tem filho, você tem amigo, você tem faculdade, você tem pessoas para gerir. Você precisa de quê? De força de Deus. Por quê? A tua vida se resume em trabalho? Não. A tua vida se resume em família? Não. A tua vida se resume em vaidade no salão? Não. A tua vida tem um caminho a ser perseguido, a ser seguido, que se chama... E não vem falar para mim que todo mundo vai para o céu, que não vai não. Tá ali, ó. Não vem com essa conversinha assim, fulano morreu, descansou. E quem diz que no céu a gente descansa? Santa Teresinha mesmo, ela fala, passarei meu céu fazendo bem nessa terra. Quem diz que descansa? Esses dias foi dia de Santa Rita, dia 22 de maio. Gente no céu, lá pertinho de nós, tem o maior santuário do mundo de Santa Rita. Eu fico pensando, Santa Rita está trabalhando até falar que chega na eternidade. O povo não para de pedir para a mulher o impossível. Ela, nossa senhora, então, quem falou que descansa? Só que existe um descanso, que é o descanso da alma. Lembra da ansiedade? E lembra do que você precisa para combater a ansiedade? Fé. Porque hoje a cultura é o quê? Eu me basto, eu sei, eu dou conta, eu me viro, eu dou meu jeito. São essas respostas que a gente dá para o marido, para o filho. Pode deixar que eu dou meu jeito. As pereironas aí da vida. Tá pedindo para arrumar um trem, o marido não arruma. Tá pedindo para fazer um negócio, o irmão não faz. Aí sabe o que você faz? Eu dou meu jeito. Parece um He-Man dentro de casa. Levanta a espada. Precisa ser não, aqui ó, eu dou meu jeito. Aí depois fica cansada, exausta, estressada, com a cara fechada, amarga, azeda, feia, que não há mariquei que me ora essa cara tua. Porque o cansaço, o abatimento interior te deixa feia. Um dia de faxina, você toma um banho, você sai maravilhosa. Mas um dia que você assume serviço que não é teu, um dia que você entra em briga que não é tua, um dia que você começa a conversar com gente que não era para você conversar, que arranca tuas energias tudo, você vira um bagaço no final do teu dia. Vocês estão tudo balançando na minha cabeça, então daqui para frente muda. Muda.
Porque eu não quero gente que concorda comigo aqui. Eu quero gente que vai sair daqui decidida a mudar mediante o que vocês vão ouvir. Eu não preciso de gente que fica assim, nossa, que pregação top. Nossa, ela falou tudo que eu precisava. Então, pega isso pra você e muda. Porque se você está sabendo que é assim que funciona, não queira ser deusa. Queira ser filha. Só isso que você precisa ser. Aí você levanta, aí você fala assim, nossa, estou cansada. Fiz tanta coisa hoje, mas parece que eu não fiz nada. Uma mulher que sabe produzir é uma mulher que sabe confiar em Deus. Deus, vem comigo, faz isso comigo. Deus, eu preciso resolver aquele problema. Eu não sei que jeito que eu vou resolver. Deus, eu estou com essa treta aqui dentro de casa. Eu preciso chegar no meu filho, eu preciso chegar no meu marido, eu preciso falar com minha mãe, eu preciso falar com meu pai, eu preciso dar um conselho para aquela amiga minha. Olha para mim, Deus. Olha para mim, eu não tenho nada para falar. Então, se o Senhor está querendo contar comigo, vamos junto. Não é aquela que fala assim, eu leio, eu sei tudo. Gente, eu tenho medo quando você chega perto de uma pessoa e fala assim, eu falo de todos os assuntos. Eu falo, eu não falo não. Eu já falo batido, eu não falo, não sou obrigada a saber tudo. Eu estou dando conta da minha vida, eu vou querer saber de tudo que está acontecendo no mundo? Para com isso, olha para a irmã que está do lado e fala assim, para com isso. Sai desse peso horroroso. Vamos falar de fé mais um pouquinho, vamos? Esse relógio da Camila é horroroso. Eu vou tacar esse relógio dela na parede. Vou até olhar o meu, porque ela costuma roubar tempo da gente. Sangue do cordeiro derrama na cabeça dessa mulher. Efésios, quem trouxe a Bíblia? Efésios capítulo 11. Pega a sua Bíblia comigo. Pergunta para a irmã, cadê a tua Bíblia, irmã? Fala para ela assim, cadê a tua Bíblia, gata? Se você não trouxe hoje, amanhã você traz, combinado? Fechou. Efésios 11, diz assim a palavra. A fé. Efésios 11, Antigo Testamento. Lá no finalzinho. Tá apanhando a Bíblia? Efésios não, gente, Hebreus. Tá vendo? Eu erro. E tá tudo bem. Hebreus 11. Era só para ver se você estava esperta mesmo, gente. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Obrigada, Alexandra, você é maravilhosa. Hebreus 11. Lá no finalzinho da Bíblia, gente. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra diz assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, dos bens que se... a prova das realidades que não... Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. Aqui, o escritor sagrado está dizendo o quê? Ter fé é eu acreditar, ter certeza daquilo que eu ainda não vejo com esses olhos terrenos. Amém? Vamos prestar atenção aqui, senão vocês vão ficar perdidos. O escritor sagrado está dizendo para nós o quê? Que a fé é você crer, mesmo você não vendo, você acredita que aquilo vai acontecer. Se a gente dá sequência na leitura do livro sagrado, nós vamos ver que o autor diz, é pela fé que compreende que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível, o mundo não tem sua origem em coisas manifestas, porque o mundo foi criado por um faça-se de Deus. O mundo foi criado por um faça-se a luz, faça-se o firmamento, faça-se os animais. Então, a fé, ela entra em nós pela escuta da palavra. Quando eu escuto a palavra de Deus,
Eu vejo o que Deus foi capaz de realizar. Eu acredito que Ele também vai poder realizar na minha vida. Vindo para cá, eu me encantei com o cenário das estradas. Na minha região, nós não vemos pedra igual tem aqui na região de vocês. Aqui na região de vocês são pedras muito grandes. E no caminho, nós vimos pedras gigantes. E no alto dessas pedras, eu fiquei impactada. Porque era pedra muito grande. No alto delas, um monte de árvore. Gente, o ano passado, nós tivemos uma experiência de mudança de lugar. Então, a nossa comunidade era dentro da cidade, porém, para a glória de Deus, Ele prometeu para nós, há 15 anos atrás, que Ele nos daria uma terra. Porém, a gente ficava assim, como você dará isso? Nós não tem dinheiro nem para pagar os aluguel direito, tem mês. Que dirá ter uma terra. E aí, Deus, no meio do caminho aqui, nós vamos ter 2 dias, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nós fomos morar na roça. Nós estamos morando na roça. Olha bem para mim. Eu estou morando na roça. Mas está sendo uma benção. Está sendo uma benção. Doguinha vai lá, mata cobra na porta da minha casa. Desse tamanho. Gente, é uns trem mais louco que o Batman. Nós estamos vivendo naquela roça. Vamos entrar aqui na palavra. E a gente vê o quê? Que tem lugares que não dá nada. Porque a terra não é boa. Ju também está lá. Entende o que eu estou falando, né, Ju? A terra tem que ser tratada, ou a terra por si só, ela é boa. Então você pode plantar. Aí até foi um rapaz lá e falou assim, aqui não é muito bom plantar café, não. Não sei o quê. Foi falando lá o que precisava eu fiquei olhando aquilo. Na hora que eu vi aquelas árvores lá em cima, eu virei para os meninos e falei assim, quem plantou aquilo lá? Quem subiu lá? Aí todo mundo no carro, foi Deus. Falei, cara, mas quem que vai lá aguar? Todo mundo, Deus. Na noite, quando ninguém vê, Ele manda a chuva, Ele cuida daquele lugar e a gente passa. Por quê? Porque aquilo vai nos impactar na ecologia. Porque a gente quer? Porque um homem que sobe lá? Não, porque Ele é Deus, Ele quis que fosse assim e Ele fez acontecer. Vamos aplaudir o nosso Deus? Aqui eu estou falando de uma árvore em cima de uma pedra. Agora eu quero falar de você, que é a imagem e semelhança dele, criado para ele. Gênesis 1 diz, Deus cria o homem para si. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo de 26 a 67. Deus cria um homem para se relacionar. Deus quer conversar com o homem. Deus quer conversar com você. Deus quer contar para você algumas coisas que estão acontecendo lá no céu. Ele quer. E você pode falar assim, mas eu não tenho dignidade para isso. Minha querida, não é questão de dignidade, é questão de eleição. Deus te fez para ser dele, ponto final. Isso não é a Danusa que está dizendo, é a palavra que está dizendo. É a tradição da nossa igreja que diz, o homem é capaz de Deus. E Deus quis o homem para ele. Hebreus, fé é acreditar naquilo que eu não vejo com os meus olhos, mas eu creio pelo que eu escuto. Ele faz, Ele pode. Mas por que Deus não faz na minha vida? Por que Deus não realiza na minha vida? Por que Deus realiza na vida de quem é ruim, de quem é daquele jeito, de quem é daquele jeito outro, de quem é daquele outro jeito? Eu queria dizer o seguinte, Deus, na maioria das vezes, Ele não realiza coisas que a gente quer. Ele realiza o que a gente precisa. Porém, a gente é um povo mimado. É igual criança. Criança, você enche ela de beijo, enche ela de afago, dá uma cama limpa, dá comida, dá escola, dá água. Mas ela quer aqui carrinho. Ela chora porque ele é carrinho. Ela não chora pelo travesseiro limpo que você coloca. Olha para a irmã que está do lado e fala assim, tu não é assim não, né, gata? Fala assim, não, você não é mimada não, né? Hã? Eu queria trazer uma pessoa para a gente poder entender melhor o que é ter fé. Porque na maioria das vezes Deus faz, porém a gente não acredita. A gente não acredita.
Eu quero trazer um exemplo bem clássico dos tempos que nós estamos vivendo. Existe hoje a questão do casamento. Muitas pessoas namoram, já moram juntas, casam e voltam para casa como se estivesse naquela vidinha. Porém, quando você casa, você passa a ter uma união de alma e carne com aquela pessoa. Então você não é a mesma pessoa, não, bem. Então a gente acha que a gente vai continuar do mesmo jeito. Não é só o serviço que muda, não é só as contas que aumentam, não é só as contas que é dividida. É o teu coração que precisa entender que agora você não está sozinha, que você não está caminhando do teu jeito da tua cabeça. Tem alguém junto com você. E às vezes esse alguém é muito acelerado, às vezes esse alguém é muito lento, às vezes esse alguém é de cabeça dura, mas você também não é perfeita. Então às vezes, gata, ele tem que te tolerar também. Porque tem muito homem sofrendo. Tivemos um encontro de homens. É um encontro de mulheres, né? Mas eu preciso só dar esse spoilerzinho aqui, rapidinho. Semana retrasada nós tivemos um encontro de homens. 170, foi o primeiro que a comunidade Mariana Resgate fez. 170 homens, de todas as idades que vocês puderem pensar. A partir de 20 até uns 70 e poucos anos, tinha homem lá. E um deles disse assim, para nós, assim, momento lá, teve um momento fortíssimo com o Santíssimo, e ele só disse assim, eu queria tanto que a minha esposa deixasse eu ser marido dela. Eu olhei para a cara do rapaz, eu falei assim, você está falando sério? Ele falou, ela não deixa. Eu chego perto dela, às vezes eu quero até encostar nela assim, a janta tá aí! Mas eu não pedi janta. A roupa tá aí! Eu só queria dar um beijinho no rosto dela. Ah, não deixa. A mulher tá o tempo todo braba. O tempo todo estressada. O tempo todo ela tá aí azeda. Tem muito homem sofrendo. Só isso que eu falo para vocês. Tem muito homem sofrendo. Mas hoje eu queria trazer uma pessoa das Sagradas Escrituras que vai nos ensinar. Perguntava para o Senhor, desde semana passada, quem Ele queria que a gente falasse aqui. Achei que Ele queria que nós falássemos a respeito de Susana, uma mulher que foi defendida pelo profeta Daniel. Eu gosto de trazer a palavra porque a palavra é aquela que nos edifica e nos constrói. E aí de repente o Senhor falou, não, fala de Ana. Uau, Ana, mãe de Samuel? Falarei? E aí essa semana ele falou assim, não, eu não quero que você fale de nenhuma dessas duas. Eu quero que você fale da minha filha querida, Sunamita. Pega comigo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. O tempo da Camila não me deixa em paz, então eu vou tentar pegar alguns trechos. Eu não vou poder entrar em detalhes como eu queria, devido ao nosso tempo. Mas depois você pega em casa e leia com calma o texto sagrado. Amém? Quem era essa mulher? Olha para mim, eu vou pegar alguns trechos, você vai pegar. Deixa só a tua Bíblia aí no teu colo. E você vai acompanhar comigo. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos pegar a partir do versículo 8. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Só para a gente entender. Acompanha comigo atentamente. Nós estamos falando de uma região chamada Sunã. Essa região era uma região onde se passava as pessoas, era uma cidade de trânsito, era uma cidade de passagem. Repete comigo, passagem. Era o interior de Israel. Então era uma cidade que havia-se acomodações, havia-se muito movimento, porque era uma cidade de... E morava lá uma mulher chamada, não tem o nome dela nas Sagradas Escrituras, mas o autor sagrado traz ela como a Sunamita. Era uma mulher casada, repete comigo, casada. E o seu esposo era um pouco mais velho, então era um casamento mais maduro.
A palavra também vem dizer para nós que essa mulher era muito hospitaleira, era uma mulher generosa. Cutuca a irmã que está do lado e fala assim: parecida com você? Dá um sorrisão bem bonito para ela e fala assim: agradável como você. Ai, meu Deus, eu estou me vendo isso, não? Então aquela mulher era uma mulher querida, uma mulher que todo mundo queria ficar perto dela. Era uma mulher marcada, porque geralmente pessoas queridas são pessoas que já passaram por muitas situações. Humilhação, descaso, muitas pessoas que se aproveitam. Essa mulher, por sinal, era uma mulher rica e ela não tinha filhos. A palavra vem dizer para nós, o texto sagrado, vem dizer para nós que o marido dela, o marido, era de idade avançada. E nós sabemos que o homem não fica infértil por idade. É a mulher que fica infértil por idade. Homem não. O homem pode ficar infértil por vários fatores. Mas a idade não. A mulher sim, ela para de ovular e acontece um monte de coisa que a gente já sabe. Por que o texto sagrado trouxe esse detalhe? Porque vem dizer para nós que a infertilidade não partia dela, mas partia dele. Então era o homem que tinha esse problema de infertilidade. E não se sabe por quê. Mas se sabe que eles não tinham filhos, ponto. Então essa mulher vivia ali com o povo dela e estava feliz. A palavra vem dizer que ela era uma mulher feliz. E nós vamos entender que ela dá uma resposta para o profeta Eliseu, que não lhe falta nada. Essa mulher então estava ali e por sinal passava-se por a cidade de Sunã para chegar até o monte, para ter os seus momentos com Deus, o profeta Eliseu. Quem foi esse profeta? Foi o profeta que sucedeu o profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? O maior profeta do Antigo Testamento. E quem é um profeta? Aquele que fala em nome de Deus. Essa é uma pessoa profeta. Você recebeu no batismo o munus trino. Você recebeu a unção de rei, profeta e sacerdote. Então você tem esse dom no teu coração pelo seu batismo. Talvez você já esqueceu, porque faz muito tempo que você foi batizado e ninguém te lembrou disso. Mas você pode falar em nome de Deus. Se Deus falar com você, claro. Você não pode também falar em nome de Deus, sendo que Deus não te falou nada. Porque às vezes você nem conversa com Deus e você quer falar em nome dele. Tem isso também. Ele não. O profeta Elias era este homem que desafiou os 400 profetas de Baal, que fez o fogo descer. Era o profeta ousado do Antigo Testamento. O profeta Eliseu estava sempre junto com ele. E quando o profeta Elias estava para morrer, pergunta para o profeta Eliseu: o que você deseja? O profeta Eliseu disse assim: eu quero uma unção dobrada do que você tem. Ousado o profeta Eliseu? Sim. Por mais que ele tenha a unção dobrada, ele, no seu ministério, não foi maior que o profeta Elias. O profeta Elias foi o profeta Elias e ponto final. Só que aqui, o contexto vem dizer para nós que o profeta Eliseu, que sucedeu o profeta Elias, passava por ali. Repete comigo: Eliseu, homem de Deus, passava por Sunã. E essa mulher via ele indo lá e sempre ela oferecia algo, porque ela era generosa e ela era caridosa. Era uma mulher que com certeza já deveria ter hospedado muitos outros profetas, muitas outras pessoas. Porém, ela diz também que ele era um homem santo. Unção é uma coisa, santidade é outra. Unção é um movimento do Espírito que vem através de uma pessoa para aquele momento, para aquela missão. Santidade é uma vida unida, separada para Deus. Então ela reconhece que ele não tinha só unção, ele tinha uma vida separada para Deus. Repete comigo: vida separada para Deus. É isso, uma vida de renúncias, mas uma vida de muito gozo espiritual. Então ela percebe e ela fala para o marido dela: marido, estou vendo que este profeta passa por aqui, este homem que é um homem de Deus. Vamos construir para ele um quarto,
Vamos hospedar ele melhor, porque eu vejo que ele é um homem de Deus. Então, o que eles fazem? Em cima da casa dela, eles constroem um quarto, coloca lá uma cama, um jarrinho de água e fala para Elias, quando você passar por aqui, vem dormir, descansa aqui. O profeta Elias fica constrangido, sabe por quê? Porque quem é profeta, quando chega no lugar, todo mundo fala assim, você é profeta? Então libera uma palavra aqui na minha vida, reza para mim, põe a mão na minha cabeça, fala alguma coisa, traz alguma coisa de Deus. Gente, isso é natural. Isso é natural. Só que aquela mulher traz alguns sinais para nós. Ela não se aproxima do profeta Eliseu, oferecendo para ele um quarto, para que ele pudesse descansar quando ele pudesse passar por Sunã. Ela oferece porque ela reconhece que nele havia a presença de Deus. Então nós sabemos que a sunamita era uma mulher de comunhão com Deus. Então ela era uma mulher sensível, era uma mulher espiritual, era uma mulher que lidava com pessoas, era uma mulher que estava no dia a dia com o povo, era uma mulher de comunidade, era uma mulher que estava ali no meio. E é um que pede um trem, é outro que acaba outro, é outro que vem ela que resolve os B.O. tudo. Podemos dizer que ela era uma empresária do povo. Os estudiosos dizem que ela era a líder daquela comunidade. E aí então ela não traz o profeta, para que o profeta pudesse liberar alguma palavra sobre a sua vida, sobre o seu casamento, porque aparentemente a sua vida estava tudo bem. Mas existia algo no coração daquela mulher. Olha para a irmã que está do lado e fala assim, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sabe por que eu pedi para você olhar para essa irmã e falar para ela um ai, ai, ai? Porque talvez hoje ela está aqui maravilhosa, linda, esplendorosa, chique, elegante. E talvez ela tenta tampar algumas coisas que estão lá atrás na história dela. Mas o olhar de Deus vê o que você precisa. Deus viu o que aquela mulher precisava, como agora Ele está vendo o que você precisa. Não é o que você quer, minha irmã, mas é o que você realmente precisa. Essa mulher, então, está lá vivendo a sua vidinha. E um determinado dia, Eliseu chega. E ele olha para o seu servo, Geisi, e fala assim, Geisi, essa sunamita, ela é muito gente boa. Olha aqui que quartinho top que ela arrumou para nós. Você está vendo, Geisi? Tem aguinha, tem pãozinho, né? Se fosse no contexto de hoje, ia falar assim, tem comida japonesa. Tem uns trenzinhos bonzinhos aqui, olha aqui, tem um churrasquinho com a gordurinha da picanha, pá. Na época, era pão. Tem tudo para nós aqui, Geisi. O que a gente pode fazer por essa mulher? Chama ela lá. E ele chama. O profeta Eliseu, diferente do profeta Elias, ele começou a ter acesso aos governadores, às autoridades políticas da época. Então ele chama a sunamita, falando para ela assim, ó, chama ela lá. Fala para ela assim, olha, você tem feito tanto bem para nós, você tem tratado a gente tão bem. Você quer que eu fale alguma coisa para os governadores, para eles fazerem alguma coisa aqui para vocês, para a tua comunidade, para a tua casa? Você quer que eu arrume um serviço para você na prefeitura? Você quer? Tá aqui, vocês leem depois. Eu só estou resumindo. Eu estou vendo que tem muitas aí acompanhando a leitura, né? Estou vendo que tem umas aí. É isso aqui. Eu só estou resumindo e fazendo vocês entenderem o que está na Bíblia. Você quer que eu arrume um servicinho para você na prefeitura? Eu ajeito para você um servicinho na prefeitura. Eu arrumo para você ser secretária do prefeito. Você quer? Porque eu estou vendo que você resolve um monte de problema aqui na comunidade. E aí você vai poder ajudar melhor na prefeitura. A sunamita responde para ele assim, pega a tua Bíblia comigo. Pega comigo. E eu queria que você pegasse no versículo 13. Eliseu prosseguiu e disse-lhe, tu nos tratastes com todo desvelo. Que podemos fazer para ti? Queres que eu interceda por ti junto ao rei ou junto ao chefe do exército? Mas ela respondeu, vivo no meio do povo. O que ela quis dizer? O que eu tenho aqui me basta, eu não preciso de nada.
Ela olhou para o profeta e falou para ele assim: olha aqui, eu não preciso dos teus favores, eu estou muito bem, estou bonita, estou magra, tenho meu maridão, tá velhinho, mas é meu carequinha preferido, estou bem. Ela disse isso para o profeta. Porém, o profeta continua, e eu quero que você continue comigo. Eliseu perguntou então o que poderia fazer por ela. E aí, o seu servo Giese respondeu: ela não tem filhos, e seu marido já é idoso. Versículo 15, para quem está acompanhando nas Sagradas Escrituras. Disse Eliseu: chama. O servo a chamou, ela apareceu na porta, e ele disse: daqui 1 ano, nessa mesma época, terás um filho nos braços. Ela replicou. O que ela fez? Replicou. Ela falou: epa! Ela replicou: não, vírgula, não, meu senhor, homem de Deus, não enganes tua serva. Aqui ela chega rasgando, ela dá uma voadora no peito do profeta Eliseu. Você é profeta, você é homem de Deus, eu já percebi que você tem Deus no teu coração, já sei que você não é daqueles pilantra que aproveita dos outros, eu percebi isso no você, mas não. Sabe por quê? Eu sou hospitaleira, eu já recebi muita gente aqui. Já veio muita gente aqui falando para mim: daqui 30 dias você vai receber a tua bênção. Eu sei. Não fala nada não. E não me engana não. Porque eu estou casada já faz muitos anos e eu estou esperando essa graça nunca chega. Para parar, não vem iludir minha cabeça não. Porque essa mulher aqui, ela tem saúde emocional, ela tem saúde mental, ela tem saúde espiritual. Peraí, você é um homem de Deus, continua sendo de Deus, mas não me engana não. Ela deu uma voadora no profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu é profeta. E ele olha para ela. Sabe por que o profeta fez isso? Porque chega a determinados momentos da nossa vida, quando a gente começa a caminhar com Deus, e quando a gente começa a experimentar as provas de Deus. Repete comigo: prova de Deus. Porque a prova de Deus é diferente das provas que a gente quer fazer. Porque tem muitas de nós aqui, inclusive eu, procuramos prova com a mão. Com a mão. As nossas irresponsabilidades, as aventuras que a gente entra, a gente não busca se conhecer. E aí a gente vai se aventurando num monte de coisa. Vida profissional, vida amorosa, vida financeira, vida familiar. E a gente vai indo. Só que essa mulher, ela já era uma mulher madura em todas as áreas. Então o profeta, sendo um enviado de Deus, ele dá uma certeira nela, igual a Sara recebeu, uma certeira no peito. Quando ela ri, dizendo assim: eu já tenho quase 90, não vou gerar. E o anjo do Senhor fala: o ano que vem eu venho. Quando a gente chega num determinado momento da incredulidade e da ausência de fé, Deus precisa dar umas voadoras em nós. Olha para essa irmã que está do teu lado e fala para ela: não distrai não, porque Deus quer te entregar isso aqui. Veja que aos olhos do profeta e até mesmo aos olhos dela, aquela mulher não queria nada, porque a vida dela já estava boa. Só que Deus queria dar algo, retribuir algo para ela. Deus queria conformar seu coração. Então Deus dá para ela um filho, porque a palavra vem dizer para nós que ela gera. Dali 1 ano o profeta volta e aquela mulher está grávida. Porque Deus quis. Não foi porque nem ela quis, porque ela já não queria mais. Mas foi porque Deus quis. Só que existe tempos na nossa vida que Deus quer nos fortalecer. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus tem tempos que Ele quer nos fortalecer. E para você ficar forte, minha irmã, você precisa comer bem. Eu estou falando fisicamente. Se exercitar. Você precisa disso. E até aquelas que não exercitam. Pega a sacolinha de supermercado pesado e carrega, põe, tem, tira, pega filho, levanta filho, desce filho. Eu tenho um lá de 27 quilos. Tem que pegar aquele menino, não é?
Você tem que exercitar. Você tem que colocar a tua vida em movimento. E chega um determinado momento que essa mulher, mesmo sendo uma mulher boa, temente a Deus, ela é provada. Porque faz parte do nosso crescimento. Porque crescer dói, crescer é necessário. E a gente, para passar por isso, a gente tem que passar por certas provas. Eu tenho certeza que muitas de vocês, olhando por aqui, eu vejo isso nos olhos de vocês. Muitas de vocês já passaram por situações que vocês falaram assim, meu Deus, eu não acredito que eu passei por isso. Só que foi graças a isso que você se tornou quem você é hoje. Então é bom as provas que Deus dá, não as provas que você procura com a sua mão. Essa mulher então, passado, os estudiosos e teólogos dizem que foi aproximadamente. O menino tinha 8 para 9 anos. Repete comigo, 8 para 9 anos. Tempinho bom, não é? Criança brincando, já pegou bastante amor, sim ou não? E nós, mulheres afetuosas, rapidinho a gente pega amor. Pega ou não pega? É um dia. É um dia, você já pegou amor, você já quer saber, você já quer cuidar, você já quer dar... É assim. É assim, você já não quer mais abandonar aquele. Agora imagina 8 para 9 anos. Aquela criança já estava com ela. Um dia o marido foi trabalhar no campo e aquela criança, junto com o marido, ajudando o pai, diz assim, estou com dor de cabeça. O pai fala assim, tá doendo muito? Tá. Então volta para casa, vai ficar com sua mãe. A palavra diz que ele chega em casa, deita entre os joelhos, no colo, põe a cabeça entre os joelhos e ali o menino morre. Ela vê que o menino morreu, ela percebe que o menino morreu ao meio-dia. Guarda essa palavra, meio-dia. Porque meio-dia também a samaritana encontrou com o Senhor no poço. E hoje pela manhã vinha eu e mais Eliane e Baldo. O Senhor nos liberou uma palavra e Ele disse, o dia de hoje é o meio-dia da samaritana. O dia é o dia do encontro, é a hora do encontro. E ali então, ao meio-dia, o menino morre. Só que aquela mulher não havia pedido aquele filho. Aquela mulher não estava interessada em filho, ela já estava bem, ela já estava grata. E sabe o que ela faz? Porque ela se conhece, e ela conhece o Deus Altíssimo. Ela não só conhecia o profeta, mas ela conhecia quem o profeta anunciava. É diferente de você rotular uma pessoa e falar de quem que ela é filho, aonde ela mora, qual que é a profissão dela. Essa mulher, ela sabia quem Deus era. E ela só tinha tido um filho porque Deus quis. E esse Deus, que é o Deus da vida, não é o Deus da morte, não poderia tirar o filho dela daquela condição. E o que essa mulher faz? Ela pega esse menino, leva no quarto do profeta Eliseu, coloca o menino na cama, porque a cama é lugar de descanso. Profeticamente, com fé, ela diz, o meu filho não está morto, ele descansa. Ela chega diante do marido e fala assim, amore, prepara a charrete para mim, pois eu vou ver o homem de Deus. O marido se estranha e fala assim, você vai hoje ver o homem de Deus? Sim. Mas hoje não é dia. Ela diz, fique em paz, a palavra diz, fica em paz. Eu vou, logo volto. Plena. O filho estava como? Eu não escutei, o filho estava como? Como que o filho dela estava? Ela pediu esse filho? Esse filho, o filho que ela não pediu e Deus deu. Ela decreta, ele está descansando, ele não morreu. Porque como diz Hebreus 11, a fé é acreditar naquilo que não se vê. Aos olhos humanos, morto, mas pela fé, vivo! 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 Essa mulher coloca o filho morto, com o coração como? Atribulado. Do lado de fora, plena. Ela sobe em cima da charrete, diz a palavra. Ela fala para aquele que está conduzindo, não para por nada. Só para na hora que eu falar. Por fora,
plena. Eu sei o que tem que ser feito. Por quê? Porque no momento de fragilidade, a tua facilidade é desequilibrar, gritar, ficar histérica, fazer um monte de barulho. Mas nesses momentos o que você precisa é se conhecer. Nessa hora eu vou ficar doida, então eu vou me recolher. Nessa hora eu vou travar, então eu vou ficar quieta até eu destravar. Porque uma mulher que sabe quem é e sabe quem Deus é, ela não causa caos, ela causa paz. Porque essa mulher poderia muito bem falar assim: marido, nosso filho morreu, eu vou lá falar com Eliseu. O marido ia ficar desorientado. Mas ela sabia que deixar o marido desorientado não vai resolver problema. Porque nós somos fáceis. Gente, com facilidade a gente faz isso. A gente causa um caos à nossa volta. A gente liga para Deus, o mundo e o Papa, Leão 14. E conta tudo que está acontecendo, mas nós não vamos até Ele. E conta para Ele, e chora para Ele. Porque quem muda é Ele. Aí você manda mensagem, manda áudio: ah, para com essa palhaçada. Olha para essa irmã e fala: para com essa palhaçada. Que feiura que você está fazendo, trem? Ela simplesmente segue até onde eu mandar. E ela vai. Sabe Deus o que essa mulher grita por dentro? Na hora que o profeta Eliseu, do alto do monte, vê ela chegando, o profeta fala assim: Giese, está vindo a sunamita. Vai ao encontro dela, porque o Senhor não me revela por que ela está vindo aqui. Giese chega perto dela e fala assim: sunamita. Só a cadeira caiu, gente, olha para mim. Sunamita, o que está acontecendo? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem com seu marido? Eu estou percebendo que você está vindo. Nada foi revelado para o profeta Eliseu que você ia vir. Aconteceu alguma coisa? Ela simplesmente faz assim. E ela se lança nos pés do profeta. Ela se joga no pé do profeta. Naquela época, pôr a mão no profeta era colocar a mão no sagrado. Giesi foi tentar tirar ela, o profeta disse: pode deixar. Porque Deus escondeu o que está acontecendo e eu vejo que a alma dela está amargurada. A palavra diz o seguinte, que ela olha e fala para o profeta: eu não pedi esse filho. Por que você me deu? E agora ele está morto. Eu não aceito isso. Por quê? Porque ela sabe que ela acredita no Deus da vida. E Deus não está aqui para brincar com ninguém. Deus não brinca com a gente. Então essa mulher chora. O profeta diz: Giese, vai para casa, coloca o meu cajado e leva ela. Ela fala: eu não saio daqui enquanto você não for lá. Porque foi você que liberou a profecia. Você vai, eu vou junto. Giesi foi à frente, colocou o cajado conforme o profeta pediu. Sabe o que essa mulher fez? Foi junto com o profeta. Chegou lá, a criança não levanta devido ao cajado. O profeta Eliseu chega, fecha a porta, fica só ele e Giesi, e a mulher fica do lado de fora. Repete comigo: do lado? Ele deita, a palavra de Deus diz que ele deita. Ele coloca o olho em cima do olho, boca em cima da boca, mão em cima da mão. Ele esquenta o corpo do menino que estava aparentemente. Ele levanta, porque o menino não volta à vida. Ele anda. A palavra vem dizer que ele vai de um lado. A palavra vem dizer que ele vai para o outro lado. Ele volta e faz o mesmo movimento de novo. Deita em cima. A criança dá 7 espirros. 7. E volta à vida. Dá um glória a Deus. O profeta manda chamar a mãe, que não vai no menino, mas ajoelha nos pés de Eliseu, agradece a Deus através da vida do profeta e volta à vida dela com o menino. No ano passado, o Senhor nos levou a uma experiência. Eu ainda tenho alguns minutos e eu queria dar esse testemunho para vocês, para a gente poder orar. Posso?
O ano passado, o Senhor dizia para nós que seria o ano que Ele iria nos abençoar com uma terra. E eu confesso para vocês, meus irmãos de comunidade estão aqui, são prova disso. Eu confesso para vocês que eu não estava acreditando. Por quê? 15 anos, escutando isso. Pessoas iam na comunidade, padres iam na comunidade e diziam assim: vocês um dia vão ter uma terra, e esse lugar será um pedaço do céu, as pessoas vão experimentar o poder de Deus, a ação de Deus aqui, e eu ali, cadê essa terra, cadê essa terra, cadê essa terra? A gente até tentou comprar um terreno, e ó, quase morremos para pagar esse terreno, e ainda tá pagando umas parcelas do abençoado terreno, que a gente quis comprar, achando que estaríamos colaborando com a graça. No final do ano, mais precisamente, setembro, o Senhor me trouxe uma notícia de que havia um sítio sendo alugado. E eu disse: eu vou lá conhecer. Do lado desse sítio tinha uma terra, 2 alqueires. E esse sítio tinha algumas casas construídas, muito legal. Eu disse: aqui seria um lugar bom para a gente morar. Há alguns anos atrás, um grande homem de Deus foi até a minha comunidade e disse: Danusa, onde você colocar a espada, Deus vai te dar essa terra. Eu falei para ele assim: irmão, dar uma terra é muito. Você sabe o que você está me falando? Sunamita. Você sabe o que é dar uma terra? Dar um presente, dar um carro, mas dar uma terra. Ele falou assim: aonde você colocar a tua espada, você vai ter essa terra. E eu fui. Falei: eu gostei daqui. Tava eu e o Douglas. O Douglas é um louco, gente, que onde eu chamo ele vai. E aí eu falei: Douglas, vamos comigo. E ele foi. E eu falei: é aqui. Espiritualmente, eu coloquei a espada. É aqui que eu quero. 550 mil. Pergunta quanto que a gente tinha. Não, pergunta com vontade. Vocês estão perguntando quanto você tinha? Nada. Comecei a conversar com o homem. No dia que eu fui lá conhecer melhor, porque tinha uma casa, eu falei assim: tá tudo bem? Meu pai está internado. Teu pai está internado? Tá. E a gente não descobre o que ele tem. Eu cruzei os olhos com o Douglas e falei assim: nós não viemos aqui para comprar esse negócio, nós viemos aqui para orar para esse rapaz. Falei: Jesus, eu pus a espada. Taquei a mão, rezamos, fizemos uma oração e falei para Jesus: revela aos médicos o que esse homem tem e trata ele. Não deixa esse homem morrer. Eu fiz esse pedido. No outro dia, ele foi encontrar com o pai. E o pai descobriu, o médico descobriu que o pai tinha. Nós começamos a conversar. Nisso a gente começou a vender um devocionário a São José. Quem me acompanha sabe, a gente começou a vender esse devocionário, começou a juntar um dinheirinho, nós conseguimos levantar, nós fomos juntando as moedinhas, nós juntamos 70 mil. Mas 550 menos 70? E aí eu falei para ele o seguinte: você pega negócio? Você pega negócio, tipo assim, terreno de volta, essas coisas? Eu falei: não, eu pego, o que é? Eu falei: não, a gente tem um terreno assim. No outro final de semana, ele ficou meio assim. No outro final de semana, os meninos foram tocar num encontro de ministros da Eucaristia do setor. 600 ministros da Eucaristia. Os meninos tocando e pai, vai de lá. Os meninos: nós estamos vendendo devocionário a São José para comprar nossas terras, quem puder ajudar. Porque São José falou para mim: eu vou te dar essa terra. Eu falei assim: pai... Eu cheguei ontem ali, vi a imagem, falei assim: o pai está on. Falei para os meninos: o pai está aqui, ó. Eu falei assim: São José, que jeito? É muito dinheiro, fera. Gente, eu sei dizer para vocês que tinha um senhor lá no meio da assembleia, mandou me chamar e disse assim: olha, eu sou construtor, eu faço lotes para vender. E eu me senti muito tocado. Eu queria dar um terreno para vocês venderem, fazer o que vocês quiserem. O terreno está avaliado mais ou menos 70 mil. Eu falei assim: é mentira. Eu não acredito. Eu só acredito na hora que o papel estiver na minha mão. Segunda-feira o cara me liga e fala assim: passa os teus dados que eu estou passando o terreno para o teu nome. Eu falei: Doguinho, não é mentira, é verdade.
Eu sei dizer para vocês que o cara deu, eu chamei o cara de novo e falei para ele o seguinte: você consegue pegar esse terreno? A gente tem um outro terreno no valor de R$170 mil. E ele falou assim, mas e o resto? Eu falei, então, o resto eu vou dar um jeito. Ele começou a rir e falou, não, eu pego esse de 70. Beleza. E eu fui indo atrás dos outros. Liga para um, liga para outro, liguei para Tati. Tati, que jeito que a gente pega dinheiro emprestado na caixa? Não foi? Fui, Tati, que jeito faz isso? Porque eu achei a terra. Achando que o negócio ia vir pelas minhas mãos. Achando que o trem ia vir pelas minhas mãos. Eu vou resolver isso. Eu sei dizer para vocês que eu fui ligando para um monte de gente, eu devo ter ligado para umas 50 pessoas, falando isso. Você tem esse dinheiro para me emprestar? 310 mil, você tem esse dinheiro para me emprestar? Nós começamos com 240. Você tem 240 para me emprestar? Você tem 240 para me emprestar? Você tem 240 para me poder pagar você por mês? Assim? Ninguém tinha. Eu fui até uma pessoa. E aí eu falei com ela, contei toda a trajetória que a gente já tinha vivido. E ele nem é um homem de fé, de igreja, assim. Ele é um homem de Deus. Mas ele olhou para mim e falou para mim assim, Danusa, ninguém quis te ajudar com nem R$1.000. Dos lugares todos que você foi, ninguém me falou assim, olha, eu não tenho esse dinheiro, mas eu te dou R$1.000. Falei, não. Ele olhou e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou te emprestar esse dinheiro, pra você me pagar do jeito que você quiser. Eu vou te emprestar 240 mil. Aí eu olhei para ele e falei assim, você está falando sério? Aí eu comecei a chorar na frente dele, não consegui controlar na hora. Ele falou assim, fica calma, nós vamos fazer negócio. Você me paga do jeito que você quiser, com o jeito que você quiser. Eu falei assim, nós vamos fazer um contrato? Ele, não, nós vamos fazer isso no fio do bigode. Palavra com palavra. E eu quero pagar no dinheiro. Que jeito que o homem queria receber, Doguinho? No dinheiro, o homem não queria mexer com o banco. Eu conversei com o José e nós tínhamos então um terreno de 170 mil. Eu coloquei o terreno no negócio e falei para ele assim, me dá 6 meses. Eu vendo esse terreno e pago esses 170 mil. Vamos fechar assim? Vamos fechar assim? Beleza. O cara foi e me deu 240, certo? Ficou faltando 170, que era o terreno, que nós ainda estamos pagando essa abençoada. Gente, passou Natal e nós lá, liga para um, liga para outro, liga para outro. Você não quer comprar um terreno? Você não quer comprar um terreno? Você não vai comprar... Deu o dia, venceu o prazo. Dia 6 de março. 6 de março. Eu com meu coração, que jeito que ele estava. Sou Sebastião, senhor. Cheguei no São Sebastião e falei assim, São Sebastião, eu vim aqui porque a gente não conseguiu vender o terreno. São Sebastião, um homão velho, sistemático, olhou para mim e falou assim, é? Eu falei, sim. Eu vou te dar um prazo. Não vou fazer nada com vocês. Vou te dar um prazo de 30 dias, 40 dias, para você vender esse terreno. Eu saí de lá, gente, sentindo a pior pessoa do mundo. Porque eu cresci escutando do meu pai. A única coisa que você tem é a tua palavra. A única coisa que você tem é a tua responsabilidade com o outro. Então eu me senti assim, a pior pessoa do mundo. Eu me senti trapaceando um senhorzinho velho. E eu falei para o Douglas, o que nós vamos fazer? Comecei a tentar achar uma solução. Achei um rapaz que fez negócio, o pai dele ia emprestar o dinheiro para nós. E aí eu liguei para esse cara que já tinha me dado 240 mil. Falei para ele, olha, eu não consegui o dinheiro e tal. E ele falou assim, mas por que você não me falou? Eu falei, ai, cara, você já passou 240. Ele conversando e tudo, eu fui e falei assim, eu vou ligar para a mulher dele. Liguei para a mulher dele e falei assim, tudo bom, e você? Tudo já. Você consegue vir aqui para a gente conversar um pouquinho? Ela foi lá, ela ainda levou bolo. E aí, conversa vai, conversa vem, vai. Ela virou para mim e falou assim, mas... Ela contou a vida dela e ela falou, o que você quer me falar? Eu falei assim, sabe o que é? Você conhece muita gente que tem dinheiro em Alfenas. Eu estou precisando de 170 mil. Ela, quê? Eu falei, 170 mil. Ela falou assim, nossa, mas é muito dinheiro, 170 mil. Eu falei assim, então, mas você conhece muitos, né? Então um dá 5, outro dá 10, outro dá 15, outro dá 20, outro dá 100.
Ela falou assim, Danúzia, é muito dinheiro. Eu falei assim, eu sei, mas você conhece muita gente que tem dinheiro. Eu não conheço, eu só conheço gente pobre, igual eu. Então eu preciso ir até você. E aí ela olhou para mim e disse assim, eu vou tentar te ajudar. Mas assim, para quando? Eu falei assim, para semana que vem. Ela falou para mim assim, você tá louca? Eu falei assim, não, eu tô na fé. E aí eu fui rezar. Fui chorar, fui lamentar. Falei, Jesus, eu fiz tudo errado. Eu não podia ter feito isso. Olha, nós já estamos morando no negócio. Nós já destruímos cerca. Nós já começamos a construir as coisas aqui. E agora eu vou ter que devolver isso. Não sei o que eu vou ter que fazer. E aí eu comecei a chorar. Falei, olha, o tanto de gente que eu envolvi. Envolvi 8 pessoas da comunidade de vida. 8 meninas missionárias. Eu envolvi família. Eu envolvi a minha família. Minha família está morando aqui. O que eu vou fazer? E aí Jesus disse para mim, eu te falei que eu ia resolver. Aí eu lembro que depois que eu conversei com essa mulher, eu subi o morrinho da minha casa. E aí a hora que eu cheguei na porta, ele disse assim, não é do teu jeito. Aí eu peguei a imagem de São José e falei assim, olha pai, o senhor está mais perto do fera aí de cima. Qual que é o jeito? Ele falou assim, reza, para que o dinheiro venha, você não precisa vender o terreno, eu quero dar, independente de terreno. E aí eu comecei a falar, eu preciso pagar essa conta, 170 mil, me ajuda. Na fé, eu comecei a dizer, essa terra é nossa, essa terra é nossa. Comecei a levantar de noite, meu esposo começou a levantar e começou a rezar para São José. Eu acordava e ele estava acordado. E nós começamos, essa terra é nossa, essa terra é nossa. Dia 6 de abril ia dar o prazo. E aí a gente, dia 3, a esposa dele me ligou e disse, ele na verdade, o irmão ligou e disse assim, Danúzia, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, está tudo bem. E aí você conseguiu dinheiro? Eu falei, até agora não. Mas aí você não falou para mim que estava conseguindo dinheiro emprestado com o cara? Eu falei, cara, eu vou arrumar dinheiro emprestado. Eu não tenho como pagar depois, eu já estou te devendo 240. Ele, 240, esquece esse dinheiro. Eu falei, esquece esse dinheiro. Eu falei, irmão, deixa eu falar um negócio para você. É 170 mil, ele, eu sei. Mas você sempre me falou que a gente precisa ter fé. Eu falei assim, então... Eu estou no olho do furacão, irmão, não estou enxergando fé, estou enxergando que vai dar certo no final, mas no que jeito? Ele, não, eu só liguei para saber se você estava com juízo ainda, se você tinha ficado louca. Eu vou arrumar esse dinheiro para você. Vocês não vão dar um glória? Ah, pelo amor de Deus. Se para vocês 170 mil não é nada, para nós, passa para a nossa conta. Eu vou arrumar esse dinheiro para você. Eu falei, você está de brincadeira? Ele, não, estou falando sério. Eu e a minha esposa, hoje de manhã acordamos, eu olhei para ela e falei para ela assim, está tudo bem? Ela, tá. Ela falou assim, Deus está falando comigo, ele comigo também. Aí ela olhou para ele e disse para ele assim, ele está te falando a mesma coisa que ele está falando para mim? Sim. Vamos arrumar o dinheiro para dar luz? Vamos. E aí não acabou que não. Ele passou dinheiro, na verdade ela passou. E ele falou assim, ó, eu estou passando um pouquinho a mais, porque eu sei que você não vai ter dinheiro para passar essas terras para o teu nome. Então eu estou te passando mais 40 mil. Meus irmãos, minhas irmãs, sabe por que eu estou trazendo esse testemunho? Porque às vezes você pode olhar e falar assim, a sunamita está na Bíblia. Não, a sunamita está do teu lado. A sunamita está na tua frente. Porque você precisa acreditar, você não está vendo. Eu me lembro quando nós mudamos para lá, nós tínhamos o Santíssimo na nossa casa. Depois que nós mudamos para o Recanto São José, nós não tínhamos o Santíssimo. E nós, como comunidade de vida, como consagrados, missionários, a gente comunga Jesus todo dia. E eu falava, nós precisamos de Jesus, né, Beth? A Beth que é responsável pela liturgia, Beth, nós precisamos de Jesus. E aí a gente construiu, o padre nunca ia lá. Padre, tudo bem? Está tudo pronto, padre. O senhor pode vir aqui? Eu vou dar um jeito. Gente, eu passava na frente da capela, não tinha nada. O Santíssimo não estava lá. Eu passava e fazia assim.
Aí um dia a irmã falou assim para mim, Danosa, não tem santíssimo, por que você está fazendo Vênia? Eu falei assim, na fé, ele vai vir morar aqui, ele vai morar com a gente, por isso eu já estou cumprimentando, porque depois que ele vir morar, não vai ser estranho para mim fazer Vênia, cumprimentar Jesus, perguntar se está tudo bem. Pela fé, eu não vejo, mas eu creio, vai acontecer. Pela fé, eu tenho certeza. Hoje, o meu esposo ainda luta, mas pela fé, eu tenho certeza. Ele não vai precisar mais ter essa luta com a depressão e com o toque. Pela fé, eu sei que meu filho não vai crescer com isso. Pela fé, eu acredito que daqui vai sair mulheres que vão dar testemunho de quem é Deus. Pela fé. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu sei quem Deus é e o que Ele já fez na minha vida. O que Ele já fez na minha vida. Minhas irmãs, eu poderia falar com vocês aqui a parte da manhã inteira. Mas vocês já escutaram o que precisa ser escutado. Vocês precisam agora assumir quem vocês são na casa de vocês. Vocês não precisam ser a Mulher Maravilha, você precisa ser uma mulher de fé. Você não precisa dar conta de tudo, trabalho, filho, marido. Você pode falhar, você pode errar e está tudo bem. Sabe o que não pode acontecer na tua vida? Você se afastar da verdade que é Deus. Ele é a verdade que te ajusta. Caiu, é Ele que te dá força para levantar. Está enfrentando uma tribulação familiar, é Ele que vai no meio do auge da tribulação mandar os mares se calar. É Ele, e você precisa estar com Ele. É com Ele que você precisa estar. Ter segurança de amigos, ter segurança financeira não quer dizer nada, porque você pode perder tudo e Ele te dá tudo de novo. Esses dias me perguntaram, você deu a tua vida para Jesus? Eu falei, não, você não largou tudo e hoje você é uma missionária? Eu falei, querida, o que eu tinha? O que eu tinha? Pelo contrário, Ele sempre me deu tudo, não me falta nada. Nada. Até o que eu menos espero. Detalhe, eu dizia para Jesus, eu estou indo para São Mateus, eu queria um vestidinho mais arrumadinho. Mas assim, com cara de São Mateus. Nível São Mateus. Uma conhecida disse assim, Dan, eu comprei um tecido para você. Eu falei, uau, que jeito será que é esse tecido? E aí eu falei assim, nossa, eu gostei. Vou fazer o vestido. Vou guardar para levar para São Mateus. Aí eu cortei meu cabelo, a menina disse assim, você vai usar muito secador, você precisa de um termo não sei o que para o cabelo. Eu falei assim, nossa, não tô... A irmã faz o meu cabelo no 0800, que dirá comprar esse termo. Que jeito que será que é esse termo? E aí ontem eu fui no salão de uma irmã maravilhosa. E aí ela foi, me deu um negocinho. Tá ali, irmã. Né, Fabi? Dá um tchau pro povo. Eu sei dizer que eu cheguei lá no hotel, abri o negócio. A Priscila, uau, você ganhou um termo não sei o que pro cabelo. Eu, ganhei o que eu precisava, meu Deus. Eu estou falando de fé, eu estou falando de detalhe, porque falar de quase 550 mil, você vai ver algo grande, mas às vezes você não se abandona em Deus pelas coisas pequenas que você tem medo de deixar. São as coisas pequenininhas que você não tem coragem de falar assim, Ele não vai me dar isso aqui. Minha irmã, Ele viu o coração da sunamita, coisa que ela nem pediu. Mas Ele sabia que aquele filho ia completar a felicidade dela. E Ele sabia que para mim ia completar o termo para o meu cabelo. Ele sabia que essas terras ia completar a obra para os meus irmãos de comunidade. E Ele sabe o que você trouxe. Ele sabe o que você trouxe. Fica de pé, vamos rezar. Tem alguma coisa que você precisa hoje falar para Deus, é só por ti que eu vou alcançar essa graça. Tem alguma coisa aí? Tem uma coisinha aí no teu coração que você está falando assim, é só por Deus que eu vou alcançar essa graça.
Porque às vezes você já tentou com um monte de gente. Às vezes você já tentou em um monte de lugar. E às vezes um monte de gente já falou para você: